Hello, hello, sejam muito bem-vindos à nossa live Secretariado Internacional. Como o que muda na prática quando a sua carreira Exato. atravessa fronteiras? Esse é o nosso tema de hoje, com a nossa convidada, Eugênia Lopes Cardoso, natural de Angola, com mais de 20 anos de atuação na área do secretariado executivo a nível internacional. E ela vai compartilhar hoje, ela está em Portugal, ela reside em Portugal e estava contando para a gente que a gente começou lá no Insta, né? E aí caiu o Insta realmente, né? Aconteceu algum probleminha lá com ele. A gente não conseguiu seguir por lá, mas nós somos incansáveis, né? Imparáveis. A gente persiste, não desiste. E a gente veio aqui para o Zoom para manter essa entrega, né, que vai ser muito valiosa para quem tem interesse de conhecer o Secretariado Internacional e a vivência de uma colega querida que está nesse mercado, né, inclusive europeu. E isso vai ser muito valioso, não tenho dúvidas, por isso que a gente vai deixar gravado e depois a gente vai compartilhando esse material, tá bom? Então, para a gente começar, eu já vou convidar a Eugênia aqui para se apresentar, para falar um pouquinho da história de maneira geral, mas eu vou, né, reforçar aqui, como eu disse, que ela tem mais de 20 anos de atuação como apoio, né, e assessoria executiva, a direção e gestão administrativa, atuação em Portugal e Angola, com experiência também aqui no Brasil, de maneira remota. Possui sólida experiência na, na área de suporte, né, de governança, gestão de agendas complexas, reuniões estratégicas, viagens, documentação, office manager, enfim. Então, realmente tem uma atuação bem robusta e agora está iniciando, inclusive, o processo, né, de transição de carreira no empreendedorismo. Então, tem muita coisa boa para a gente conversar. Para a gente começar, Eugênia, eu vou te passar a palavra para que você possa se apresentar um pouco mais para as meninas, né? Para que a gente já comece com as perguntas, e é bom que elas vão poder interagir bastante aqui, tanto no chat, vamos começar pelo chat, mas também, meninas, fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, né, para a gente ter essa interação mais próxima, tá bom? Eugênia, pode se apresentar. Boa tarde, meninas. Muito obrigada pela assistência. Quero agradecer também à Isa pela oportunidade e o convite. É a minha primeira live, estou um pouquinho nervosa, como é normal. A gente tem muitos anos de serviço, mas nesta altura os nervos tomam conta. Eh, eu gostaria de falar um pouquinho. Tenho uma colega pôs uma dúvida há dias, ou pôs uma dúvida, não, pôs uma questão, diz que tinha muita curiosidade para saber como era o trabalho internacional. Eu, da Europa, posso falar propriamente de Portugal, porque trabalhei aqui durante muitos anos e depois terminei a minha carreira em Angola. Portanto, o trabalho na Europa é um pouquinho diferente. Aqui as coisas são um pouco mais rígidas. Eh, a velocidade é muito grande também. A rapidez mesmo na forma como nós falamos com as pessoas, é sempre muito rápido. Mas não difere muito mais. O trabalho do secretariado executivo em qualquer parte do mundo é muito semelhante. Nós temos é que nos adaptar à cultura e às vezes aí está o grande diferencial. É importante normalmente praticarmos uma escutativa e darmos atenção às pessoas. Fazendo isso, eu acho que tudo dá certo. Como eu não sou muito boa a falar de mim, prefiro responder a perguntas, eu vou pedir que a Isa faça as perguntas e eu respondo. Não, sim, foi conforme combinado. Nesse momento é mais para você se apresentar em relação, né? Eu acabei adiantando um pouquinho, né? Que você é natural de Ah, tá Angola. bom. Você havia Exato. comentado, né? Que você é natural de lá, Sim, mas que foi ainda muito jovem para Portugal, certo? exato. Vivi cá há 30 anos e depois, aos 45, eh, fui para Angola. Fui trabalhar em Angola 10 anos. E agora estou de regresso, estou cá novamente. Então vamos lá, vamos começar. Então a gente vai fazer o estilo mais entrevista, né? E eu vou. A primeira pergunta que eu tenho para você, e também, meninas, aqui, aproveitem para deixar dúvidas e perguntas também aqui no chat, tá bom? Que aí a gente vai tocando e no final a gente abre. A primeira Exato. pergunta a primeira curiosidade é justamente o que te levou a trabalhar de maneira internacional? Conta pra gente. Olha, Isa, necessidade, necessidade. Eu tinha 45 anos, estava no auge da minha carreira e tive a maior perda da minha vida, perdi a minha mãe. E nessa altura, deixou de fazer sentido eu estar aqui. Eu precisava de reencontrar as minhas raízes. E as minhas raízes eram em Angola.
Então tive um convite para ir para Angola, para trabalhar lá, e eu decidi abraçar essa oportunidade e experimentar um mercado novo, porque apesar de eu nascer naquela terra, era nessa altura já uma terra nova para mim, porque havia 30 anos que eu não punha lá os pés. Então foi assim que começou a minha odisseia, na minha própria terra. Interessante, né? Porque na realidade a gente pensa, tanto que eu mesma pensei, né, que você é natural de Angola e tinha iniciado ali o trabalho por lá, mas não, você como foi muito jovem para Portugal, acaba que a sua primeira casa que se Exato, transformou foi Portugal. E aí você construiu a sua área, a vida acadêmica, a vida profissional, e aí nesse momento a tua vivência internacional acabou sendo no seu país de origem, né? Que interessante, exatamente, muito interessante. Mas me conta um pouquinho, porque a gente acaba falando Portugal, né? É muito grande. Qual foi a exato. cidade que você se estabeleceu, assim? Conta aqui para as meninas essa curiosidade. Em Portugal vivi sempre em Lisboa, mas neste momento vivo no Porto, Certo, mas naquela ocasião, então, você estava em Lisboa em mesmo. Lisboa, sim, mesmo na capital, exato. Entendi, entendi. E aí, então, a sua vivência foi por essa questão familiar, que aí você voltou para Angola. Mas antes, então, Exato. conta um pouquinho mais dessa. O moço foi só comprar uma peça e já Ah, volta. tá, pera lá, que a pessoa entrou e ficou com o microfone aberto, mas eu já Eu fechei. comecei, Tá tudo ok, certo, faz parte. Então, voltando sem problema. aqui. Sim, na área de secretariado depois é muito interessante porque assim eu comecei como secretária numa empresa de consultores imobiliários, depois passei para uma de promotores imobiliários, depois fui para uma de construção, depois voltei para uma de promotores, depois voltei para uma de construção, mas sempre em empresas distintas. Portanto, o meu forte em qualquer área da minha atuação é sempre na construção. Portanto, foi sempre em empresas da construção ou ligadas à construção. Entendi. Então, antes da gente sair, né, vamos focando um pouquinho mais na tua atuação. Então, você foi por vários mercados, né? Já como Exato. secretária, já como assistente, Sim, certo? já sei. E o que que você poderia dizer para a gente, né, assim, desse dia a dia? Você acha que acredita que seja algo muito próximo, né, essa atuação, mas tem alguma peculiaridade dessa atuação em Portugal, assim, desse dia a dia do secretariado? Como é que você vê isso? Olha, assim, o dia a dia do secretariado cai muito, eu comparo com a minha experiência em Angola. E, enquanto aqui eu tinha uma dinâmica diferente, conseguia fazer duas ou três, quatro reuniões por dia, conseguia fazer muita coisa. Quando passei para Angola, vi que a realidade era completamente diferente, até mesmo a forma de comunicar. Aqui os serviços de CTT, Correios, funcionam. Em Angola, os serviços de correio não funcionam, nós temos que ter estafetas e pessoas que vão entregar a correspondência diretamente. Portanto, aí foram as grandes diferenças que eu notei. As pessoas lá são muito mais, enquanto aqui temos pessoas de todas as idades, lá as pessoas são muito mais jovens, têm uma coisa que eu amo e dão muita atenção e valorizam muito uma pessoa mais velha, portanto, nunca me senti desintegrada, nunca me senti como se fosse a pessoa mais velha, pelo contrário, integrei sempre equipes muito jovens, sentia-me da idade das pessoas porque são extremamente afáveis, acolhem-nos, são uma segunda família. Eu encontrei mesmo ali uma segunda família. Diferença de cá. Aqui também fiz amigos em termos profissionais, tenho pessoas com quem me relaciono até hoje, mas a vida é mais corrida. É mais corrida. Não é de nós irmos à casa das pessoas, nem de confraternizarmos muito aos fins de semana. Não, é diferente. As pessoas são mais, eu não direi recatadas, porque é a forma cultural, não é? São mais fechadas. É o termo, são mais fechadas. Ao Uhum. passo que as pessoas em Angola são muito como os brasileiros, são muito acolhedores. Conhece, já convida para casa, para tomar um chopp, tomar um café, assim, Entendi. mais acolhedoras, Aham, mais direi. calorosas que a gente chama aqui, né? E me conta, então assim, só para as meninas que chegaram agora, para recapitular, né? A Eugênia é natural de Angola, ela foi muito cedo para Portugal, então o país dela, né, onde ela cresceu, onde ela estudou, onde ela começou a trabalhar, foi Portugal, especialmente em Lisboa. Então, Exato. o que aconteceu ao longo da vida foi que a experiência internacional que ela sente foi justamente quando ela precisou voltar para Angola, né, para o próprio país de origem.
E aí a gente está Exato. conversando sobre essas diferenças, né? E aí a outra pergunta, né, que eu gostaria de fazer é: qual foi o maior desafio quando você começou a trabalhar fora do teu país, então, né? Porque até então você trabalhava em várias empresas como secretária em Lisboa, que já tem Exato. essa pegada, né, mais formal, mais distante. E quando você foi voltou, né, para Angola, você já foi trabalhando? Como é que foi essa questão de voltar a trabalhar lá? Conta um pouquinho pra gente. É assim, eu fui já com uma empresa, portanto, eu quando fui para Luanda, fui para uma empresa, não comecei logo como secretária, comecei como comercial, fui para a área comercial de imobiliária, portanto, tive um ano na parte comercial, estava à frente vendia, praticamente era venda de casas, portanto, eu fazia toda a preparação do processo, fazia as visitas, fechava o contrato, portanto, estava na parte imobiliária. Ao fim de um ano eu decidi mudar porque ficava muito estressada e sofria muito por causa do calor, e tinha muita dor de cabeça por causa do trânsito, e então aquilo mexia muito comigo e eu preferia uma atividade mais pacífica. Foi então quando fui trabalhar como secretária de administração para a empresa de onde saí. E foi muito interessante, porque o primeiro impacto foi a comunicação. Engraçado, não é? Falando a mesma língua, nascendo na mesma terra, eu falava com uma rapidez tão grande que as pessoas não me entendiam. Esse foi o meu primeiro desafio, aprender a escutar ativamente e falar pausadamente. Portanto, essa foi muito, muito interessante. Quando eu adotei essa postura, comecei a ter mais feedback, as pessoas começaram a vir até mim, começavam a fazer perguntas e estabelecemos uma excelente relação. Olha que interessante, né? É interessante porque mesmo nós todos falando português, sabemos que o sotaque, ele Exato, pesa, mas não só o sotaque. Tem termos muito específicos. E eu entendo você, porque eu exatamente. tenho uma tendência também a falar um pouco mais acelerado, né? E realmente isso impacta bastante na comunicação. Você falando isso, eu até lembrei, eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento para o pessoal de Moçambique. E aí, esse foi um ponto importante, não só a questão da rapidez da fala, mas também dos termos. Tem alguns Termos. termos específicos, né, que você precisa entender para ter uma melhor comunicação. Que interessante, Exato. interessante. Bem, E pode outra falar. particularidade foi que eu fui para uma empresa grande, portanto, é uma empresa que tinha 2 anos no mercado, e já tinha na altura cerca de mil e poucos, 1050 trabalhadores. E eu, portanto, eu na área da administração, estava na sede, e o escritório tinha 60 pessoas fixas. Eu fiz um esforço enorme e ao fim de uma semana eu sabia o nome das 60 pessoas. Portanto, quando eu me dirigia para alguém para falar ou pedir alguma coisa, eu dirigia-me à pessoa pelo nome. E na altura aquilo causou um grande impacto nos meus colegas, porque viram que eu esforcei-me para poder acompanhar as pessoas e pedir, saber comunicar com elas, dirigindo-me diretamente, sem ser ao colega ou isto ou aquilo, não é? Porque acho que quando nós dirigimos a alguém e falamos pelo nome, as pessoas dão-nos uma outra atenção do que não acontece com outro caso. Sim, sim, verdade. Bem, eu já deixei aqui livre para as meninas, fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. Uma outra pergunta que surge aqui, Eugênia, nesse contexto, né? É, o que que você acredita que realmente muda na prática da atuação do dia a dia? O que que para você, além dessa parte, né, de relacionamento interpessoal, que foi um ponto muito importante, né, da comunicação, pensando mais, inclusive, nas tuas chefias, assim, o que que você acredita que realmente mudou na tua atuação nesse contexto internacional, pensando nessa mudança de país, assim? É assim, Isa, eu tinha uma chefia muito robusta, portanto, tinha uma administração composta por 5 elementos, três muito próximos, e pessoas de países distintos. Portanto, eu tive que me adaptar a cada uma das pessoas para poder executar bem o meu trabalho. Eh, Mas uma das coisas que me ajudou foi o facto de ser uma pessoa serena. Eu mesmo quando estou em stress não aparento, portanto eu por dentro estou a arrebentar em fogo, mas mantenho sempre este perfil assim muito calmo.
E isso fazia com que as pessoas viessem até mim, mesmo os meus superiores, quando precisavam de alguma coisa, assim muito rápido, eu estava sempre muito tranquila. E todas as demandas que me pediam, eu executava-as com muita rapidez. Não vou dizer que todas elas foram perfeitas, não, porque temos consciência de que às vezes, quando perfeição não é rapidez, não é as coisas para serem, mas muitas vezes têm que ser feitas na hora e a gente dá o nosso melhor, porque é o que nos pedem, é o que temos que fazer e aquela entrega tem que ser naquele momento. E então as coisas acontecem. Uhum. Entendi. E comenta um pouco para nós. Você tinha comentado, quando a gente estava no Insta, sobre a sua vivência aqui no Brasil, né? Que você teve uma vivência Ah, também com empresas aqui. mas antes de eu de ir para o Brasil, deixa eu contar um pouquinho mais sobre a minha vivência em Angola. Sim, claro, fica à Exato. vontade. Eu tenho assim umas historiazinhas engraçadas que eu acho que é interessante partilhar. Claro. Numa das vezes portanto, eu tinha uma equipe. Eu tinha uma equipe que era composta por auxiliares de património, secretárias, recepcionistas, estafetas, motoristas, portanto, assim é o meu cargo. Eram 10 pessoas. E eu sabia, portanto, com quem podia contar. Um certo dia eu tinha uma CA, portanto, uma reunião de conselho de administração, começava muito cedo, começava às 8 da manhã. O que é que acontecia? Quando começava às 8, eu chegava ao escritório por volta das 7, 7 e um quarto, para montarmos tudo. Tínhamos que arranjar a sala, montar o coffee break. Muitas vezes eu servia pequeno almoço, portanto tinha que ter tudo direitinho para às 8 horas, quando as pessoas chegassem, estarem. E há um dia eu chego ao escritório, tinha tudo combinado, chego e encontro a sala onde tínhamos que fazer a reunião, não estava limpa, não estava limpa. Uhum. Eu entrei num stress, eram 7h30, as pessoas às 8 estavam a chegar, entrei num stress louco. Então fui buscar o carrinho, há aqui uns carrinhos com a vassourinha, com o balde, que não sei quantos, e, bem, imagina já arranjada para a reunião, né, de salto alto, terra, fatinho, não sei quantos. E há uma colega que me diz: Olha, Eugénia, parece uma daquelas senhoras saídas de filme a me empurrar o carro de limpeza. E eu só dizia: Olha, eu só preciso de ajuda. Então houve duas colegas que se prontificaram, uma da área financeira e uma outra de uma outra área, e vieram comigo, limparam a mesa e as cadeiras, e lá começámos nós a correr, a montar as coisas. Certo é que às 10 para as 8 estava tudo montado, mas Ah, eu num stress louco. É engraçado, porque depois, quando acabou a reunião, eu fui ver o que é que se tinha passado, porque é que a minha auxiliar não tinha vindo e não tinha limpo a sala. Encontrei-a a conversar com uma colega. Eu disse: Ok, tranquilo, não lhe disse nada. Eu só pedi para, no fim do dia, passar na minha sala. Portanto, ela fez as tarefas dela, no fim do dia, passou na minha sala. E eu disse-lhe: Olha, a partir de segunda-feira está transferida, tem que se apresentar no posto tal e vai trabalhar com a senhora fulana de tal. E depois expliquei: Olha, eu transferia porque eu não posso ter na minha equipa um elemento que me deixa numa hora tão importante, não é? Porque aquilo é o evento mais importante da empresa e eu não podia deixar que os meus superiores tivessem uma péssima imagem, um trabalho de coisas que são feitas com tanta antecedência, porque uma menina se lembrou que naquele dia ela podia chegar atrasada e dizer-me: Olha, eu vou chegar atrasada, e eu automaticamente tinha reformulado tudo. Mas não foi o caso. Para além de ter chegado atrasada, pura e simplesmente não se dignou a justificar o atraso e muito menos a querer colaborar para as coisas funcionarem. Eu disse só: acabou. nossa Às senhora, eu não vezes consigo nós nem imaginar, assim, imagina o desespero, né? E desespero. realmente isso é muito frustrante, porque para além da comunicação, você traz um ponto aqui que é a confiabilidade, né? Que para a Exato. gente é tão importante. E Exato. aí, quando você me traz isso, o que veio na minha cabeça foi muito pensando no executivo. Que Uhum. hoje, né, é uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas, que eu trago muito sempre é esse olhar do gestor. Até porque hoje eu sou uma gestora, né? E como secretárias, a gente não pode falhar, né? Justamente nisso, de deixar imaginando no momento crítico, ou que seja no momento do dia a dia, o seu gestor está contando com você e por algum motivo você não está ali, ou pior, né? Não mostrar que se importa.
Então, isso assim, Exatamente, é a quebra total de confiança. E eu não sei, mas e exatamente. aí, depois conta aqui pra gente, né? Como que ela reagiu? Ela teve uma Ela, posicionamento? é assim, ficou muito espantada a olhar para mim, não entendeu, não entendeu. E eu expliquei, disse, olha, eu combinei consigo estar cá às tantas horas, pedi para limpar a sala. Portanto, nem era muita coisa, era limpar uma mesa de vidro e limpar o chão. A mesa era uma mesa grande com 2 metros e tal. Mas há outras coisas que tinham que ser feitas, tinha que ser montada a mesa para o pequeno almoço, tinha que se arranjar a sala, preparar a sala para a reunião. E eu tive uma sobrecarga muito grande de trabalho, para além de ter que preparar a pauta e as coisas todas associadas e ter a agenda e tudo prontinho, tive que fazer uma tarefa que não era minha. Não é o facto de fazer, porque isso não me importa. Quando eu necessitava, eu podia fazer. É o facto de que eu não me programei para fazer aquilo. Pedi a alguém, deleguei. Portanto, quando nós delegamos, é suposto que a pessoa a quem delegamos cumpra a tarefa que nós solicitamos, não é? Então aí foi. Depois ela percebeu, percebeu. E ela não justificou, porque eu ia querer saber por quê. Tipo, ela esqueceu Ah, ou ela não se importou? deu a desculpa de que se tinha atrasado no transporte, que o transporte não passou. Até podia ter sido, mas quando ela chegou, devia ter ido logo ter comigo. Ficou na conversa, entendeu? Aflita de um lado para o outro e vou dar com ela na copa quieta a conversa. Disse, ok, tranquilo. Mas vamos lá, você acredita que isso tem a ver com a cultura local? Por exemplo, você acha que em Portugal Eh, talvez não acontecesse isso, pela sua experiência? Não, exato, não aconteceria. Sim, é da cultura. Mas as pessoas com o tempo foram se habituando. Que assim, quando nós chegamos a um sítio, também trazemos muito da nossa bagagem cultural do sítio onde viemos, não é? E os nossos ritmos de trabalho, e tentamos aplicar um pouquinho isso no dia a dia das pessoas. Umas aceitam, outras não aceitam, portanto, aqueles que aceitam continuam connosco, aqueles que não aceitam acabam por sair para outros sítios, porque torna-se mesmo difícil trabalhar, não é? Mas as coisas funcionam, funcionam bem, Ah, funcionam bem. não, eu tô perguntando porque, assim, aqui, falando de Brasil, por exemplo, né, nós temos uma diversidade cultural gigantesca. Uhum, E a Eugênia exatamente. falando nisso, né, eu amo esse tema da interculturalidade porque eu sou paraense, né, eu sou de Belém, vim da Amazônia, comecei minha carreira lá, e a minha primeira Uhum, empresa multinacional atuava lá. E eu ainda não tinha saído da minha cidade, né? Era local, vamos dizer assim, mas tinha vários colegas de outros lugares do Brasil e de outros lugares que às vezes vinham visitar, né? Estados Unidos, América Latina. E isso era um ponto, por exemplo, nós tínhamos muitos colegas que iam transferidos para lá, que eram do Rio e São Paulo. E aconteceu de alguns não se adaptarem, porque ok. a cultura local, o formato de trabalho, enfim, o dia a dia, a cidade menor. Por exemplo, pessoas que eram, né, ou do Rio, depois que eu fui morar para o Rio, que eu fui entender, né, que tem um lifestyle, né, um estilo de vida diferente em relação à praia, em relação ao dia a dia de balada noturna, que é diferente da cidade onde eu estava. E isso, para mim, me despertou muito na atuação secretarial, porque quando a gente não tem essa vivência, e aqui a gente está falando de vivência internacional, mas eu estou falando de vivência fora do seu local. É a Uhum, importância que isso tem, inclusive, para a gente no secretariado, porque, por exemplo, um executivo, por mais que ele more ali, mas se ele viaja muito, a mente dele é diferente, porque ele tem exato, outras vivências. E o verdade. quanto isso é importante na nossa atuação, no que a gente oferece. Eu lembro, por exemplo, eu recebi várias vezes colegas, né, especialmente dos Estados Unidos, e até a gente comentou isso no último encontro, né? Que o pessoal dos Estados Unidos, eles são muito acostumados a ser mais independentes nesse dia a dia, né? Não tem uma atuação, não sei como é. Aí eu quero saber aí, né, para você, na Europa, se é parecido. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma tendência, especialmente uma secretária C-level, uma secretária que é dedicada a um executivo, né? Ela faz de tudo ali. Né? Um exemplo, passagem, faz o check-in, por exemplo, que são detalhes mais minuciosos. Para outros executivos lá fora, não, tipo, eles vão e eles fazem, para eles é normal. Então, quando Ok. eles E recebem isso, eles amanhã acham eu estranho. Eu falo, vou. nossa, que, Calma, né? depois. É muito, Isso, muito, muito depois. mimados, né? Vamos Amanhã dizer tem. assim, Tudo eles se bem. sentem. E aí, isso era interessante. Isso eu ainda aqui. Depois que eu saí, eu fui tendo outras vivências, outras realidades. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, assim, se você vê essa diferença e como que é aí. No caso, aí em Portugal e lá
especialmente em Angola, né? Qual é essa diferença, se você percebeu isso em relação aos gestores? Olha, Isa, eu tive de tudo. Eu tive aqui na Europa pessoas que dependiam de mim, de tudo, e tive também outros que não, que eram extremamente autónomos. Por exemplo, numa das empresas onde eu trabalhei, que trabalhava com o CEO, eu recordo-me quando eu comecei a trabalhar com ele, tive que disciplinar o senhor, porque o telefone dele tocava assim de minuto a minuto, era impossível trabalhar. Ele não conseguia concentrar e trabalhar, nem conseguia delegar tarefas, não conseguia nada. E eu um dia virei para ele e disse: Olha, o senhor tem que deixar o seu telefone comigo e vamos começar a reencaminhar as chamadas. No seu telemóvel só vem aquilo que é mesmo prioritaríssimo. O resto passa tudo pelo telefone geral e eu vou pegar. O que for importante eu passo para si, o que não for importante eu vou resolver. E o meu senhor, nessa altura, olhou para mim, riu-se e disse: A sério? O senhor está a pedir isso? Eu disse: Sim, o senhor, por favor, comunique, avise a sua esposa que esta semana quem vai atender o seu telefone, o seu telemóvel, vai ser a sua assistente. E ele diz-me assim: Tá bem, vamos fazer a experiência. E fizemos. Durante uma semana eu atendi, só para dizer que ao fim de uma semana o trabalho começou a ser todo separado, tudo passava por mim. Ele só tinha as coisas mesmo importantes, aquilo que valia a pena dedicar-se, perder tempo e resolver. E engraçado que essa empresa acabou por abrir uma filial no Brasil, em Curitiba, e outra no Paraná, se não me engano, Paraná. E o senhor acabou por ter tempo para desenvolver uma data de coisas, porque eu comecei a triar ali, passava o que era importante, ia para ele, o que não era importante, eu resolvia, o que eu não conseguia resolver, passava para a área que fosse, que ia tratar. E é muito engraçado, porque criamos ali uma relação de dependência. Eu até meia-noite eu recebia chamadas, porque às vezes o meu CEO estava no estrangeiro, com fusos horários diferentes, e não tinha, agenda, não tinha acesso à agenda. E então eu passava a agenda naquela hora, né, na hora que me ligava, e dizia, olha, e agora o que é, o que é que não é, onde é que vou, onde é que não vou. É engraçado. Eu, na altura, tinha a minha filha pequenina e a minha filha dizia, mamã, mas o teu chefe não sabe que aqui é noite? E eu dizia, não, filha, está num fuso horário que é dia para ele. Olha que É muito interessante interessante. isso. É. E conta um pouquinho mais aqui, porque eu quero saber se por um acaso, né, alguma maravilhosa que está aqui já teria coragem de fazer isso que a Eugênia fez, porque requer um pouco de coragem, né, ou bastante, para você identificar, você identificou um gap, né, uma situação que estava prejudicando o trabalho dele, o tempo dele, que é o bem mais precioso, que nós somos as guardiãs desse tempo, mas ao mesmo tempo, quem é aqui, eu quero saber, me contem aqui no chat, quem teria coragem, né? De ver essa situação e tomar uma atitude, falar, ó, chefe, vamos, né? Deixa o celular comigo que eu que resolvo. E aí eu fiquei curiosa para saber aqui se alguém faria isso, né? E também te parabenizar, porque eu acho que é uma atitude importante, né? De tomar essa iniciativa de ver algo que você sabe que não vai funcionar e que vai ajudar ele. E aí, Exato, claro, de conhecer a abertura dessa pessoa para conseguir realmente fazer isso, né? exato. Interessante. E me falando um pouquinho mais sobre essas competências, porque essa é uma habilidade, uma competência que você teve, né, de tomar ação, de comunicar, de ser proativa. Para você, com essa experiência que você tem, né, no internacional, quais são as competências, já que a gente está falando aqui de competências, que você acredita que são mais importantes para quem quer fazer esse trabalho internacional? A primeira competência é a escuta, escuta ativa. Para mim, a segunda competência é comunicação, entender o outro, tentar perceber a linguagem local, porque às vezes há termos que nós não usamos no dia a dia e que são usados para nos aproximar as pessoas. Mandou, moço? Desculpa, é que vazou o áudio aqui, mas eu já fechei. Acho que essas duas são fundamentais. E depois termos conhecimento, pesquisarmos sobre a cultura. Não é só falar línguas, é mesmo a cultura local, porque assim, a minha experiência foi toda na mesma língua mãe que eu tenho, o português, não é? Mas as vivências foram vivências distintas, e então acho que é muito importante isso. Comunicação, acima de tudo, escuta ativa.
acima de qualquer outra competência. Aham, perfeito. E aí, interessante que você puxou a questão do idioma. Porque mesmo você tratando no mesmo idioma, a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se entende, mas a vivência, a cultura local, por exemplo, de tratar com um executivo em Portugal, na Angola ou em outros países lusófonos, ela vai ser distinta, É né? distinto. Mas Exato. falando de idiomas, você também desenvolveu outros aprendizados? Eu imagino que precisou utilizar também outros idiomas, certo? E sim, precisei sempre. O inglês é a língua universal, não é? Então, eu falo outros idiomas, mas o inglês foi assim a minha base. Quando era necessário fazer alguma coisa, era sempre em inglês. Portanto, é que muita correspondência é trocada em inglês, muitos contratos são feitos em inglês, portanto, o inglês é assim a língua base. Se alguém quer aprender uma língua, o inglês é a primeira que Aham. normalmente se aprende. Inclusive aqui no Brasil a mesma coisa, né? A gente sabe da importância de ter o idioma inglês, porque justamente por esse motivo de ser esse idioma que ainda é o internacional principal. Claro que dependendo Exato, da empresa, se é alguma empresa, né, alemã, francesa, espanhola, você precisa talvez desenvolver, mas a base vai ser uhum, o inglês, né? A gente sabe disso. Inclusive, é um grande desafio, né, para manter essa fluência, para manter esse dia a dia, e eu falo porque eu passei por isso, mesmo sendo secretária executiva trilingue, estudando em escolas, mas quando a gente precisa no dia a dia, na prática, é diferente, né? E aí vem o que você falou, e eu concordo plenamente. Acima de você ter a perfeição do idioma, que é uma competência técnica, né? É você ter a comunicação, né? Você exato, ter a empatia ali, ouvir o ser humano, entender o que que ele precisa, quais são as necessidades que você precisa atender, por exatamente. primeiro lugar, não é isso? É isso. Olha, Isa, deixa eu contar uma história bem brevezinha em relação a isso de comunicação. Numa das minhas atuações, um dia eu chamei um colega que tinha que fazer distribuição de correspondência, que eu fazia a escala, fazia os mapas e dizia onde eles que ele tinha. Portanto, tudo o que eles tinham que fazer saía já direitinho feito por mim. E esse menino era uma pessoa extremamente simpática, muito alegre, tinha sempre um brilho nos olhos. E há um dia que ele chega à minha sala para receber o trabalho, com um ar triste e baço, os olhos baços, e eu olhei e perguntei: o que é que se passa? Tens algum problema? E ele respondeu-me: tenho, boss. Hoje não tenho comida para dar às minhas filhas. Bem, aquilo deu-me assim um aperto no meu coração. Disse: ai, Nossa Senhora, quem a mãe entende? Um aperto enorme. Eu disse: ok, sai, distribui a correspondência e a hora do almoço vem ter comigo. Então ele foi, distribuiu, fez os trabalhos, a hora do almoço ele veio ter comigo, eu levei-o à minha casa, cheguei à minha casa, pus toda a minha despensa no chão, pus num saco e dei, e ele diz-me assim: e a boss o que é que vai comer? Eu disse: não te preocupes, eu tenho como resolver o meu problema. Isso para dizer que temos que também ser sensíveis às pessoas que colaboram e que trabalham connosco, que nos suportam, porque nós não conseguimos. E se não tivermos atenção às pessoas que estão à nossa volta, eh, acabamos por fazer um trabalho desumanizado. Eu acho que também temos que pôr um pouco do nosso caráter, da nossa força, não é? Como pessoas, como mulheres, como mães, para ajudar a comatar as falhas que às vezes a vida traz. Uau! Que depoimento, hein, gente? Emocionante. Não é fácil, realmente. E você traz um ponto que eu sempre vi também com muito. A importância de nós, como secretárias executivas, que eu falo, né, que a gente fica ali no limbo, porque a gente não está na alta direção, mas ao Merece. mesmo tempo a gente lida com todas as pessoas da empresa, de todos os níveis, de educação, de atuação, de formação. E eu também realmente acredito fortemente que, independente se a pessoa se ela é recepcionista, se é o motoboy, Uhum, se é a gente precisa ter o respeito e tratar da mesma forma, né? Até porque exatamente. eles também fazem parte, a gente precisa deles no nosso dia a dia ali para conseguir fazer o nosso trabalho.
E a partir do momento que a gente tem bons relacionamentos, isso vai fluir de maneira muito positiva, independente Sim. do formato, né? Mas aí nem sempre a pessoa vai nesse a mais, nessa profundidade foi o caso, né? De você ter a percepção, a sensibilidade de entender o né? Ou de ver que aquela pessoa não estava bem, de perguntar, e ela também confiou de te falar. Porque ela poderia não ter falado, e aí seguiu, né? Você teve essa atitude de caridade, de fazer porque foi o teu humano, né? Você Exato. obviamente não era obrigada, você poderia sentir muito, mas não fazer muita coisa. Enfim, é um assunto bem delicado. Mas eu te agradeço por compartilhar esse exemplo, e inclusive. Eu sei que você tem muitos exemplos super valiosos para contar, e até aqui a Jaina comentou, né? Conta um pouquinho mais sobre a tua rotina de trabalho, do dia a dia, como é que foi essa rotina dia a dia, né? Esse exemplo ali mais prático, porque é uma curiosidade que as meninas têm, porque a gente conversa muito de vários assuntos, mas tá, como é que é isso no dia a dia mesmo? O que que você destaca Ok, da tua a minha, experiência? sim. Eh, a minha rotina é uma rotina muito diversa e assim, normalmente eu organizava sempre o meu trabalho semanalmente, portanto todas as semanas, na sexta-feira à noite eu não saía do escritório sem planear a semana seguinte, porque diariamente nós temos urgências, mas independentemente das urgências há um trabalho consistente que tem que ser mantido e que tem que ser feito sempre. Então eu organizava sempre a minha semana, dia a dia, eu geria a agenda de três, quatro, cinco pessoas, portanto, para além da minha agenda pessoal e profissional, eu tinha cinco agendas profissionais para gerir. Eh, estava sempre em cima para ver o que é que estava a acontecer, o que é que não ia acontecer, qual era a reunião, qual era o evento, portanto, mantinha sempre isso. Paralelamente, chefiava as pessoas que estavam sobre a minha alçada, não é? Coordenava trabalhos, passava as demandas, é o normal, não é? Portanto, se é preciso fazer imagino o CEO chega para mim e diz-me, olha, eu preciso de uma carta assim assim, aí eu batia a minuta e levava e dizia, ok, está boa, manda, olha, não, dá cá o texto que eu quero trabalhar um pouquinho mais, aconteceu uma reunião, é preciso fazer a ata, é preciso distribuir a ata, é preciso de lembrar as pessoas dos assuntos que foram tratados e que ficaram em stand-by e que era a minha obrigação fazer com que eles executassem essas tarefas para na reunião seguinte darmos o feedback completo. Portanto, e a pessoa vai atrás disso também, não é? Paralelamente há um escritório para ser gerido, que é preciso de ser limpo, é preciso de reabastecer estoques, há impressoras para trabalhar, para funcionar, é preciso mexer no economato, é preciso pôr os motoboys na rua, a distribuir as tarefas e o trabalho todo. É preciso tomar conta das auxiliares de património, porque a gente tem que ver se a limpeza ficou ao nosso gosto ou não, não é? Eu era daquelas que gostava de certificar de que ficou como o nível que eu queria. Portanto, quando eu chegava de manhã, a primeira coisa era analisar, ver se o escritório estava limpo, se os estoques estavam repostos, depois sentava na minha secretária, chamava as estafetas, distribuía o correio, eles saíam com o correio e aí começava tudo o resto. Não sei se respondi à colega. Sim, isso ajuda bastante. Inclusive, conta um pouquinho mais. Então, nessa altura, você já tinha um cargo mais de liderança. Você comentou que tinha uma assistente. Tinha sim, aí tinha sim. Eu quando entrei, sim, tinha sim. Tinha uma assistente na área administrativa, para além de ter tinha duas recepcionistas também, e grandes aliadas, porque assim, eu preparei as minhas meninas, as minhas recepcionistas, para serem administrativas. Portanto, na hora que elas não tinham ninguém na recepção, portanto, não tinham visitas, que não tinham demandas, faziam trabalhos administrativos. Eu ensinei-as a escrever, fazer cartas, a tratar de arquivo, a fazer, a organizar despesas, porque era uma forma de eu também aliviar um pouco a sobrecarga de trabalho que tinha. Porque aí eu delegava, não é? Ai, que ótimo, ótima oportunidade. Eu não sei aqui se tem alguém, inclusive gostaríamos de saber, meninas, é hora de interagir. Vamos interagir mais. Se tem mais algumas dúvidas, perguntas, curiosidades, por favor, fiquem à vontade para colocar no chat ou até para abrir o microfone, tá bom? Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu sei que tem Luísa, realidades muito distintas. Aqui no Brasil, a maioria
Me falem que se tem alguém que tem um cargo de liderança ou tem algum, né, alguém ali que você precisa, por mais que não seja direto, mas muitas assim que atuam em escritório têm essa atuação junto à recepção, junto ao facilities, enfim, né, tem algumas atribuições que envolvem ali outras pessoas. Me falem se é o caso de vocês. E eu sei que muitas não, muitas têm uma atuação muito direcionada também. Então, não sei, conta um pouquinho da tua história, assim, se você já teve atendimento sozinha, atendendo um executivo, ou como é que foi esse processo para você ter esse momento também como liderança? Esse caso que você está contando foi o caso lá da Angola, certo? Sim, Isa, e até posso lhe dar um feedback. Todas as pessoas que passaram por mim evoluíram a nível profissional. Eu hoje tenho assim um carinho enorme e um orgulho enorme porque as meninas que eram administrativas hoje estão na área, que eram recepcionistas, hoje estão na área administrativa, umas na área financeira, outras nas áreas de compras, outras na área de oficinas. Portanto, as pessoas todas evoluíram, porque eu fui capacitando-as também, passando conhecimento, ensinando mesmo. Eu, quando tinha assim um pouquinho mais livre, chamava uma e dizia, senta aqui do meu lado mesmo, lá na minha secretária. E passava informação, ensinava a fazer as coisas, porque assim, tenho uma paixão muito grande por ensinar. Acho que conhecimento, quando é partilhado, acho que é um egoísmo muito grande quando a gente não partilha, não divide, não ensina, não é? Porque o que somos se não ensinarmos uns aos outros, se Aham. não dividirmos as experiências, não é? Ó, então já fica um aprendizado aqui, meninas, para quem tem oportunidade, ou então de encontrar a oportunidade de compartilhar o seu conhecimento e desenvolver outras pessoas. Você falando isso, eu me lembrei, porque né, não é à toa, né, hoje a gente está fazendo o que a gente está fazendo, mas eu tive algumas oportunidades e algumas eu encontrei, algumas né, foram conversas, eu lembrei agora, assim que eu saí de Belém, morei um ano no Imperatriz, no estado do Maranhão. E lá eu atendi a uma empresa de agronegócios e atendi o presidente. E quando eu cheguei, fazia parte do escopo da secretária da presidência, cuidar da recepção, tinha dois recepcionistas, tinha motorista que fazia as compras, que era uma empresa de um dono, empresa familiar, né? Então tinha algumas atribuições também da vida pessoal do presidente. Tinha cozinheira, tinha copeira, enfim, tinha várias pessoas ali que ficavam sobre a minha alçada. E para mim isso foi algo novo. E aí, num determinado momento, também com a anuência do presidente, que era uma pessoa super intelectual, ele me permitiu fazer pequenos treinamentos, porque justamente a gente já tinha esse conhecimento e lá era muito carente de atendimento, de comportamento, né? Então, isso é, por exemplo, algo que a gente pode muito ajudar outros colegas que estão em cargos menores, né? Foi meus primeiros workshops. Ele me permitiu, a gente fez fora do horário de trabalho e eu dava treinamento sobre comportamento, sobre etiqueta, sobre marca pessoal. Eu fiz pequenos treinamentos ali, elas gostaram bastante, inclusive para as estagiárias. Então, aqui uma ideia, né, que a gente traz, porque às vezes a gente pensa que, quem sou eu para fazer isso? Mas com o conhecimento que a gente tem, a gente pode auxiliar muitos colegas e, né, de repente até desenvolver um plano B. Que aí eu já vou puxar Exato. aqui o gancho, porque a Isabel perguntou, né, se atualmente você está atuando. Então já aproveitamos esse tema para puxar para o teu novo momento. Né, se você já quiser apresentar, mas antes eu queria que você só repetisse, porque eu lembro que você comentou há pouco e não comentou aqui sobre essa questão da experiência no Brasil. Como é que foi? Eu não sei se você já tinha voltado para Ah, Portugal, se estava, não lembro bem agora. Se você quiser eu, comentar também, antes de eu antes responder. de, antes de falar do Brasil, Isa, deixa só eu partilhar uma história de Angola, só para terminar esse assunto, que é assim uma história deliciosa, mas que na altura me deu assim um frio no estômago desgraçado. O meu CEO ia para uma inauguração de uma obra, como eu disse, trabalhávamos numa empresa de construção, numa cidade fora de Luanda, portanto, numa cidade do interior. Nessa cidade só havia voos de 2 em 2 dias, portanto, segunda, quarta, sexta. A inauguração era numa terça-feira. Aí eu peguei bilhetes para o meu CEO ir na segunda e voltar na quarta. Tudo direitinho, no dia da viagem chegou a hora, eu entreguei a pastinha, entregava sempre uma pastinha também com tudo direitinho, com o roteiro, com o bilhete de passagem, portanto, check-in feito, o voucher do sítio onde ia ficar alojado, a indicação dos restaurantes onde ia almoçar, essas coisinhas todas assim direitinhas que nós gostamos de fazer.
E foi, pronto, o senhor saiu, eu continuei na minha vida. O voo era às 10h30, eu às 11 horas recebo uma chamada do meu CEO. Bem, assim que eu vi o nome dele no telefone, meu coração parou. Porquê? Porque aquela hora ele devia estar dentro do avião e não podia telefonar. Eu disse, Nossa Senhora, o que é que se passou? E ele só me diz assim, Eugénia, eu perdi o voo, ponha-me na terra, ponha-me no sítio X. Eu disse, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso agora? Eu disse, ok, dê-me 5 minutos, por favor, eu já ligo de volta. Aí eu parei para pensar e disse, e agora o que é que eu faço na minha vida? Como é que eu vou pôr este homem lá? Vamos ver preços de voos para alugar. Os voos todos, uma fortuna. Mesmo os jatos pequeninos, uma fortuna. Eu disse, é impossível. É impossível. Como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Eu disse, bem, e na hora eu lembrei-me que a inauguração seria numa terra e que o ministro da construção também iria estar presente. Então eu lembrei-me de um contacto que nós tínhamos dentro da empresa que me podia ajudar. Mas antes mesmo de me levantar para esse contacto, o meu telefone toca. O meu telefone toca, eu atendo. Eu costumo dizer que o meu santo é muito forte. E o meu santo também é muito forte. O telefone toca e era uma pessoa do gabinete do ministro a falar sobre a viagem e sobre a emissão de uma fatura. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não tinha nada, às vezes nada a ver com aquilo. Mas aquele foi o ponto que me deu e disse, ok, eu posso resolver o problema do meu CEO. Aí agilizei tudo para ele poder viajar e sim, apanhou depois boleia da respectiva pessoa máxima e foi de avião e fez a sua inauguração. Eu costumo dizer isso que é uma história que mostra a nossa resiliência, não é? E normalmente as pessoas que trabalham connosco veem-nos como a pessoa que faz tudo. E eu realmente era uma pessoa que me esforçava para fazer tudo. Nem sempre fazia bem. Eu reclamava, que só às vezes sou assim um pouquinho refilona, quando não concordo, digo na cara, desculpa, mas eu não pode ser assim, eu não quero, nunca digo que não quero, digo sempre que vou fazer, mas se não quero fazer, vou adiante, 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 que vai ficando lá para trás, lá para trás, lá para trás, até que eles se lembram de dar a outra pessoa, porque eu digo, ui, não dá, isso não dá. Mas, regra geral, sim. Quando havia problemas graves, Eugénia. Eugénia. Das áreas mais absurdas, às vezes dizia, mas porquê eu? Não tenho nada a ver com isso. Os colegas diziam, mas a colega resolve. A colega está atenta para nos ouvir. Eu dizia, mas isso é uma chatice muito grande, eu não quero. Mas nós não temos já mais ninguém para recorrer, tem que ser assim. Pronto, lá, lá ia. Meu Deus, nem Ok, sei. puxa a dar. Aham, que situação, né? Dá vontade de dar. Às vezes eles agem que nem criança, né? Como é que uma viagem internacional tão importante, mas que bom que deu certo. Aí ele foi de carona com o ministro. Sim, Hum, é. que bom. Eu falo que tem que ter o santo, não sei qual é ainda, não sei se alguém aqui sabe qual é o santo das secretárias, porque é um santo forte, graças a Deus. Que tem Eu acho coisas que que, eu meu Deus, a gente começa a rezar por todos os santos para ver se alguém ajuda, porque é só oração, né? Nossa, que sou loucura. oração mesmo. E o anjo da guarda, não é nosso anjo da guarda. É verdade. Bem, agora você pode responder a pergunta da Brasil, Isabel falando sim. sobre o seu momento atual, né? Sim, mas digo assim. É assim, neste momento eu estou a fazer consultoria executiva. Eu comecei a empreender há 3 meses, aqui com a nossa bela mentora. Eu tenho assim um carinho enorme pela Isa, eu sigo a Isa há muitos anos. E quando eu comecei a seguir a Isa, comecei exatamente porque ela era uma pessoa tão dinâmica e eu revia-me nela na mesma idade, na altura. E eu dizia, nossa, essa é uma pessoa que eu quero trabalhar. E realmente, quando eu parei a minha atividade profissional como assistente e como assessora executiva, eu comecei a fazer coisas com a Isabela. Eu fiz EC, depois fiz a primeira turma do secretariado ágil, porque eu tinha muita curiosidade e queria aprender coisas novas. E então, na primeira turma da Isabela, ela deu-me assim um pulo do gato, como vocês dizem, que eu aprendi uma ferramenta que eu até hoje sou assim fanzérrima, o Trello. E então
pronto, a partir daí comecei a pensar que devia empreender, porque eu já sou uma pessoa 50 a mais e o mercado não gosta de nós. O etarismo existe, não importa se somos extremamente competentes, se temos bom aspecto, o que conta mesmo é a idade que está no BI. E chegou a um ponto em que eu não tinha possibilidade de arranjar emprego fora. Eu também cheguei a um ponto que não queria, disse, não, quero uma vida mais tranquila. Quando, quando saí de Angola, engraçado, eu saí de Angola quis mudar um pouco o meu percurso devido a fatores familiares e eu amo a empresa onde eu trabalhei, como vocês devem ter calculado pelas histórias que contei, mas chegou um ponto em que eu tive mesmo que sair, portanto eu apresentei a minha carta de demissão e é engraçado que apresentei a minha carta de demissão 2 meses depois de ser promovida para um cargo de gestão, mas estava na hora, eu tinha que sair, tinha que correr atrás de valores que falam mais alto, que é a família e o sangue, e então saí. Portanto, posta em Portugal, procurar emprego, estava fora de questão, não é? Pela idade. Ainda, ainda fiz meia dúzia de entrevistas, mas não funcionou. Nada aconteceu. Eu tenho plena consciência que não era o currículo, não era a experiência, era mesmo a idade. Então decidi empreender, comecei a fazer mentorias com a Isabela e o ano passado, em setembro, fiz a última entrevista, que para mim era a última, eu disse mesmo depois dessa, se não der certo vou trabalhar por conta própria. Pronto, não sei, fui fazer a mentoria com a Isabela, a Método Lumina, e decidi empreender, portanto agora estou por conta própria a dar os primeiros passinhos, a começar do zero novamente, mas força, vamos lá, para o que der e vier, não é? Para começar tudo novamente. Ai, que maravilha. Bem, a Eugênia comentou um pouquinho da nossa história, né? Eu sou muito feliz de estarmos aqui hoje. Quando eu comecei meus primeiros passinhos empreendendo, a gente se conheceu. Na verdade, antes, né? Em 2020, na pandemia. Eu ainda atuava, né, como secretária normal, nem pensava. Eu comecei realmente a fazer a transição 100% em 22. Para quem não sabe, vai falando um pouquinho de empreendedorismo. E em 2020, eu acredito que a maioria aqui saiba, eu não tô vendo bem que se tiver curiosidade, vocês podem comentar aqui, mas que eu acabei divulgando bastante em outros lugares. Mas eu faço parte como liderança do Pepita Secretaries Club há 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu estou no clube, né? De maneira muito ativa. Em 2020 foi o primeiro ano da parte digital do evento, né? Hoje a gente tem o FISEC presencial e o virtual. Antes só era presencial. Justamente foi na pandemia que a gente se transformou, né? A transição para o digital. E eu passei por tudo isso dentro do clube. E naquele ano, eu também fui painelista do FISEC. Eu fiz um painel chamado com interculturalidade, que eu entrevistei três colegas que são, uma é brasileira, mas que mora mais de 30 anos na Noruega, a outra é a Paula Moio, para quem não conhece, super indico, ela está muito ali ativa no LinkedIn. A Paula, ela é líder de uma comunidade para países lusófonos, ela é da Angola, eu não lembro se ela é da Angola, é Angola, né? É, Ela Angola, também é da Angola e ela mora em Londres. Inclusive, tive a de oportunidade Londres, Inglaterra. de encontrá-la lá quando eu fui. E ela tem um movimento muito grande também de desenvolvimento com o projeto Lusofonando, que é Uhum, voltado para os países lusófonos, ou seja, que falam a língua portuguesa. E, exato, né, a Pepita também já conhecia ela. E a Ana Paula, que é líder, né, da ASP, que é a Associação do Secretariado de Portugal. Ela é portuguesa. Então foi assim um painel muito, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de fazer parte, de conduzir esse painel como mediadora. E ali acho que a gente se conheceu um pouco mais. E naquele momento eu já estava divulgando mais, né, nas mídias sociais, sempre compartilhei muito conteúdo. E eu abri uma lista de transmissão, alguma coisa assim. Foi quando você entrou e a gente nunca mais se desgrudou. E aí depois, quando eu abri o secretariado ágil em 2023, você entrou na primeira turma. Então, para mim foi uma honra ter você dentro do Método Lumina, que é a mentoria individual, e te auxiliando nessa parte, né? Porque eu falo muito de carreira e posicionamento, e eu tenho essa mentoria também de negócios para quem é secretária. É bem específico, porque eu já vivi isso, então eu consigo contribuir bastante nessa transição, nessa trajetória.
E obrigada por comentar isso, porque me traz muitas boas lembranças, né? E da gente ver como que a gente evolui e traz com a gente, né, as pessoas ali como exemplo, como inspiração, e com certeza você é uma dessas. Obrigada, E Isa. você trouxe um assunto muito delicado e muito importante, que é o etarismo. Então, aqui no Brasil, né, Uhum. é um dos pontos também que, inclusive, ano passado a gente teve um painel desse no FISEC também, dessa temática. Inclusive, eu participei porque a gente trouxe várias gerações. A gente teve um painel de gerações. Então, teve secretárias bem novinhas iniciando carreira, eu ali no meio do caminho, e outras secretárias com 50 anos de atuação que é até uma amiga querida nossa, que é um super exemplo, que é a Magali. Ela é secretária executiva da IBM, ela tem 50 anos só de IBM. E ela já está, Uau, né, com, se não me engano, perto dos 70, e é uma mulher extremamente atualizada, tecnológica. Ela atende de maneira remota o CEO dela, e ele ela mudou vários CEOs. O CEO tem, acho que é a metade da idade dela, mas ele faz questão de ter ela. Então, assim, eu sei que é um ponto, sim, né, que existe, não dá para dizer que não, mas eu acredito muito que o nosso protagonismo ele pode vencer isso. Mas eu quero te sim. perguntar para falar um pouquinho mais, então, assim, pelo que você já falou, pensando em Portugal, né, porque aqui no Brasil a gente sabe que isso Uhum. também é um ponto forte que acontece. Mas olhando então para o nível internacional, você também acredita que em Portugal é muito forte isso? E falando de outros países que você tenha conhecimento, como é que você vê Olha, isso? olha, Isa, é assim, Portugal tem etarismo, mas vou-lhe dar uma boa notícia. Angola não tem etarismo, África não tem etarismo. Pelo contrário, valorizam muito os profissionais com idade. Como eu lhe disse, quando eu comecei nesta empresa de construção de onde eu saí, onde eu tive uma década, na minha entrevista, a primeira coisa que eu disse ao meu CEO foi que, antes que ele começasse a dizer uma data de coisa e no fim dissesse não, nem ele ia perder tempo, nem eu ia perder tempo. Eu disse logo: olha, deixe-me dizer que eu sou uma senhora com 45 anos. E ele diz-me assim: é exatamente por você ter 45 anos que eu quero contratá-la. Portanto, não tem etarismo. Contrato, não importa se tem 50, se tem 60, se tem 55. Importa é que a pessoa traga valor e que a pessoa tenha experiência e que passe conhecimento, porque quando contratam pessoas de mais de 40 anos, é exatamente para formar outros, para capacitar outros com outras ferramentas que, que não se aprendem na escola, que não se aprendem na faculdade, que são coisas que só passamos no dia a dia, não é? Que são mais humanizadas. Porque a escola ensina-nos, mas a prática ensina-nos muito mais. A escola da vida, não é? A prática ensina-nos muito mais. Então, quando eles pedem pessoas com mais idade, é exatamente para ajudar a formar aquele profissional. Etarismo em África não existe. Uhum, interessante. Mas a Isilda comentou aqui, né, também que existe, mas que sejamos fortes, confiantes e continuamos nos mantendo atualizadas sempre. E é esse o ponto. Eu concordo plenamente. Eu acredito muito que o protagonismo, ou seja, você não se sentir refém disso, até porque, graças a Deus, a gente está em outros movimentos, porque, infelizmente, assim, é um assunto bem, né, intenso, interessante para a gente conversar, porque as novas gerações, elas têm algumas questões também muito delicadas em relação à dedicação, ao esforço, à preparação para o trabalho. Exatamente. Então, esse movimento tem até um nome, não sei se alguém sabe aqui, eu ouvi falar sobre isso, mas não fui ainda muito a fundo, que está vindo, é um movimento vindo, inclusive, dos Estados Unidos, trazendo esse oposto, né, de realmente trazer contratações de pessoas que têm mais experiências, porque elas podem contribuir muito mais, justamente por Exato. ter mais experiência do que pessoas mais jovens e também trabalhar em conjunto. E aí vem essa Uhum. questão, a Isabel comentou que é o Note, é isso mesmo, eu já tinha ouvido falar. O Que é esse Note. movimento, até interessante para vocês olharem, tá? É Esse isso. movimento. Por quê? A gente precisa ter essa mentalidade aberta. Eu não falo só o jovem, mas as pessoas, né, que têm uma maior experiência, para se colocar aberta para esse novo. Inclusive, foi o que você falou sobre escutativa, sobre comunicação, né? Também de se abrir, porque quando a gente está, e eu falo muito do lifelong learning, do aprendizado contínuo, que é uma mentalidade. Não importa a Uhum. sua idade, importa como é que a sua mente funciona em relação a isso, como é que você vai se abrir. Porque sempre vai ter oportunidades interessantes, seja de se reinventar. Como você falou, você escolheu. É que aqui não dá tempo também, né? Tem coisas que não dá para se expor, mas não foi só
essa questão? Foi você também estava para um momento de Uma vida escolha. que você escolheu, foi uma escolha, né, muito Sim. pensada, porque você falou, você estava posicionada, você estava numa empresa grande, internacional, você tinha sido promovida, então você poderia ter continuado ali, né? Mas por questões pessoais, só para, não sei se todas entenderam, mas a Eugênia estava trabalhando numa empresa angolana e ela resolveu voltar para Portugal por questões pessoais e familiares. E ela ainda ficou um tempo trabalhando de maneira remota, se eu não me engano, né? Mas teve um momento que já não dava, ou ela voltava, né? Ou não. Então, por essa questão, ela acabou decidindo voltar, né? E recomeçar. Então, foi uma escolha. E ela teve essa possibilidade também, porque às vezes a gente não tem que ficar ali mais tempo. Então, isso é um ponto importante de falar. Eu não vou ter como botar. Eu vou ver se eu consigo, Isabel, não, foi a Adriana, né? A Magali, é um maravilhoso exemplo. Ela esteve no FISEC há 2 anos no painel, como eu falei. É Magali Cardoso o nome dela. Eu vou ver se eu consigo pegar o link aqui. Agora que eu estou no computador, fica mais fácil. E aí eu compartilho com vocês. Gente, tem mais alguma pergunta? Que o tempo voa, gente. Eu tô falando, por isso que eu amo live, né? A gente começa a conversar aqui, que a gente não vê, já tá dando a nossa hora. A gente acabou passando, porque era para ser de umas duas, só que com todas as intempéries da tecnologia, a gente acabou tardando um pouco mais. Mas a gente vai seguir ali, não vamos passar muito, não. Me digam aqui se tem mais curiosidades e perguntas, que a gente está indo para nossa reta final, tá bom? Eu vou fazer a última pergunta aqui para Eugênia. Mas antes, ó. A Isabel comentou que no dia 30 de setembro, que é o dia do profissional de secretariado, é o dia de São Jerônimo. Então, ele Ah, talvez por boa! isso seja considerado, né, o nosso santo ali. Nossa Senhora, com certeza, fortíssima. Sempre eu tô ali, eu sou muito devota de Nossa Senhora. Enfim, mas cada um se agarra no que acredita nessa hora, né? A Robertinha falando, não tem problema, vai ficar gravado, depois eu vou liberar, especialmente no nosso grupo Lumina. Mas quem tiver interesse em pegar a gravação, me manda mensagem no direct do Instagram, que eu vou disponibilizar ali individualmente, tá bom? Para quem faz parte das minhas comunidades vai receber, e eu vou botar também no grupinho VIP das inscrições. Mas vamos lá, a última pergunta que eu quero te fazer, voltando, né, para esse dia a dia ali, é mais um aconselhamento, né? Você com essa experiência, essas vivências, né, ali, especialmente na Europa e voltando para a África e tudo, quais são os conselhos que você daria para quem tem interesse em desenvolver uma carreira internacional? E aqui eu já troco um adendo que eu fiquei pensando, né? A gente fala muito de carreira internacional, mas tem um termo que eu gosto muito, inclusive, que a gente chama carreira internacionalizada, que são Uhum. coisas diferentes. Por exemplo, eu tive uma carreira internacionalizada até hoje, né, na verdade, ou seja, ter um contato internacional, trabalhar com pessoas fora do Brasil, mas sem sair do Brasil. Eu continuei aqui, né, não tive desejo e não aconteceu a oportunidade de sair. No caso da Eugênia e no caso de quem quer ter uma carreira internacional, normalmente há esse movimento de você sair do seu país de origem, tá? Então, só para deixar já aqui essa conceituação para vocês. Isso é um ponto importante. Porque tem pessoas que não têm interesse em sair, mas que querem ter esse contato, até mesmo pelas experiências, né? Porque exige habilidades diferentes para você fazer viagens internacionais, ter comunicação, tem que ter o idioma, etc, etc. E também ter esse desafio que é você morar fora do seu país, longe da sua família, longe, né, dos seus amigos, enfim. Conta um pouquinho aqui pra gente. Qual seria o conselho, então, que você daria para alguém que tenha o interesse em ter essa carreira internacional? Primeiro estudar um pouco sobre o mercado, o país onde vai. Primeiro estudar, portanto, a língua, ter muita atenção à língua. Se não for muito fluente, mas pelo menos ter alguma fluência. Eu estou a falar de países de língua francesa, espanhola, inglesa. Ter alguma fluência ajuda muito. Depois começa a parte mais difícil, não é? Procurar uma empresa, ou começar a mandar currículos para começar a fazer as entrevistas. Portanto, acho que é importante ter atenção a esse conjunto e ver se a pessoa consegue estar no país onde pretende, se tem estrutura emocional. Às vezes nem é estrutura financeira, às vezes é estrutura emocional, porque o choque é tão forte que a pessoa chega lá, não se adapta e volta para trás. Portanto, isso também é importante. Maravilha. Que bom, obrigada, Eugênia. Agora conta um pouquinho mais pra gente. A gente falou sobre, né? Você falou sobre, eu achei muito bacana
essa sua busca que você veio tanto para o secretariado ágil, depois para as mentorias Luminas, né, individual, mas voltando para essa parte de empreender. Mas falando das tecnologias, né, falando das ferramentas, qual foi a importância disso para você e como que você vê isso hoje, tanto na tua atuação secretarial quanto nessa transição, a importância de estar antenada, de estar conectada com as novas tecnologias e como introduzir isso realmente na rotina. É assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou de tecnologia, portanto, quando eu trabalhava em Angola, eu já usava muito ferramentas digitais, portanto, tudo o que era que havia na altura do Microsoft, eu usava, portanto, eu trabalhava muito com o Outlook e todas as ferramentas do Outlook, o Tasks já tinha, o calendário, o Zoom, o Zoom não, o Zoom é de fora, desculpa, o Teams, que é da Microsoft, ajudava imenso. Quando eu comecei com as mentorias, e quando eu comecei com a Isabela, comecei a aprender ferramentas de gestão, que foi o caso do Trello. Portanto, a partir daí, as coisas começaram a desenvolver-se muito mais. Hoje, na minha atuação como empreendedora, a base, uso o Trello, porque assim, é uma ferramenta poderosa que nos ajuda, muito simples, muito fácil de executar, e que consegue ser, entre aspas, o meu arquivo, onde eu ponho tudo o que eu preciso está ali. Os projetos que eu estou a desenvolver, os artigos que eu quero escrever, os posts que eu quero pôr nas redes sociais, todas as coisas eu ponho ali. Tudo o que é profissional. Eu podia pôr também as minhas coisas pessoais, mas as minhas coisas pessoais eu já estou tão habituada a lidar na agenda e no to-do, que normalmente ponho a agenda e faço logo o link para as tarefas, uso o to-do e o tasks da Google, e com essas duas faço a gestão das minhas coisas pessoais. E para as profissionais uso o Trello, muito o Trello, portanto, quando é preciso alguma reunião, uso o Zoom. Hoje não trabalho tanto com as ferramentas de Microsoft, mas sei que existem novidades e novidades boas, porque a Microsoft desenvolveu coisas que já estão a ser utilizadas. Que no fundo já tinha, porque eu recordo que há uns anos atrás a Microsoft já tinha uma aplicação em que nós podíamos fazer gravações. Eu recordo das vezes em reuniões já utilizar aquilo. E depois também tinha uma aplicação em que podia escrever. Portanto, o que é que eu fazia? Eu ativava aquela aplicação, portanto, ela ouvia e ia escrevendo logo. Já era inteligência artificial, só que nós não conhecíamos, nem se dava o nome de IA. E ela escrevia tudo o que eu via. E depois eu, quando acabava a reunião, chegava à minha mesa, era só filtrar, não é? Tirar o que tinha de mais e transformar aquilo no texto que eu precisava, mas a memória escrita estava toda lá. Eu acho que para o nosso dia a dia as ferramentas são fundamentais. As demandas tornam-se muito mais leves quando temos as coisas organizadas. Eu gosto muito de organização, porque quando a pessoa está organizada, as coisas fluem muito facilmente. E pensar à frente, não é? Às vezes penso, o que é que pode surgir? Por hipóteses de problemas que possam surgir, para a pessoa ter já pensado também a meia dúzia de resoluções, porque se aquilo realmente acontecer, nós não estamos descalços, já temos aquilo, já temos uma ideia de como vamos atuar. Acho que isso é importante. Pelo menos foi o que me ajudou muito no meu dia a dia e é uma coisa que eu tento sempre passar quando estou a falar com colegas mais novas, tento sempre ver, olha, já pensaste nisso? Olha, e pensa naquilo. Hipóteses de problemas que possam surgir para resolver. Podem ser coisas boas, nem sempre tem que ser coisas muito complicadas, né? Sim, com certeza, eu concordo plenamente. Eu sempre falo que menos é mais. Quanto mais simples for esse sistema de organização, eu digo simples no sentido de ser prático para o teu momento Exato, do que você trazer algo muito complexo que você não vai sim, usar, né? E, inclusive, é assim que a exatamente. gente auxilia a criar o sistema de produtividade, né? Entender quais são as peças-chaves que eu preciso ter com uma visão estratégica para fazer escolhas. Eu não preciso saber todas as ferramentas, eu preciso saber, entender quais são a metodologia, qual é o método que eu preciso ter para me Exato, organizar e para depois escolher quais são as melhores ferramentas, né? E isso a gente consegue exato. fazer muito bem, graças a Deus. Aqui temos outras secretárias ágeis também que podem falar, né, como é que elas agem nesse dia a dia. Mas eu sempre falo, né, o secretariado, ele evoluiu, ele continua evoluindo a partir
do que a gente tem de novidades. Então, desde a época da máquina de datilografar e tantos outros equipamentos que teve no passado, quando entrou o computador também, né, que falava, o secretariado vai acabar porque agora tem computador, tem internet. Então, a gente passou por vários processos evolutivos e a gente precisou se adaptar. Então, agora é mais um momento, que na verdade esse momento já, eu falo assim, já estamos em outra fase, falando de tecnologia, falando de IA, falando de muitas ferramentas que a gente precisa. A diferença é que agora é muito mais rápido, não tem tempo para Exatamente. esperar, né? A agilidade está aí também para trazer essa necessidade para ser suprida de uma maneira mais ágil, porque as pessoas não têm, a gente não está com muita paciência, né? O mundo está muito acelerado e a gente precisa corresponder imediatamente como secretária, né? O próprio WhatsApp, eu acho que aqui 100%, né, utiliza o WhatsApp, tem outras ferramentas, então a gente precisa ter noção para quando a gente precisar aprender mais a fundo a gente saber isso, né? Com certeza, Exato. meninas. Tem mais algum ponto que vocês queiram trazer que a gente vai indo para o nosso fechamento, então? Eugênia, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui Eu é que conosco. agradeço. Aconteceu aí, né, como eu falei, a lei de Murphy em relação ao Insta, porque realmente ele fechou, gente, até para quem entrou, muita gente tinha entrado lá, né? Simplesmente ele fechou sozinho, né? Ele estava desligando sozinho. Foi alguma coisa que aconteceu que a gente não vai saber explicar, né? Mas graças a Deus, e aqui eu já quero trazer um exemplo, tá, gente? De repente, muita gente teria desistido. Acabou, o Instagram caiu, não tem jeito. Isso, na hora eu pensei, vamos trazer uma solução, né? Então a solução que tinha era abrir um Zoom, vamos vir para outro lugar, rapidamente pensar e rapidamente agir. Então a importância da gente conhecer outras ferramentas e entender, tá, como que eu posso usar essa ferramenta numa devida situação? E rapidamente saber como agir. Eu tô falando isso porque na empresa acontece isso. Você tá com uma Exato. reunião marcada com tudo bonitinho e de repente cai a internet, e aí, o que que você faz? Você paralisa, Exato. né? Você se dá por vencida, ou você fala, não, vamos encontrar uma solução, vamos dar um jeito, nem que seja um WhatsApp, enfim. Então, conhecer as ferramentas é super importante para a gente entender quais são as possibilidades que a gente tem para agir. E, claro, mentalidade de resolução e não ficar choramingando, meu Deus, e agora, né? A gente dá o desespero, mas na hora a gente tem que agir e de maneira rápida. Eu tive que agir rapidamente porque eu já tinha mandado em vários grupos. Eu falei, caramba, e como é que eu vou. Aquela pessoa vai entrar lá, não vai ver. Então, eu vou avisar. Eu falei, Eugênia, entra, vamos botar, eu vou avisar rapidinho, porque a pessoa vai saber que aconteceu alguma coisa. E aí a gente rapidamente tenta resolver, né? Vai gravar, vai ficar ali, enfim. Ou seja, a gente cumpre com o nosso combinado. Então, acontece, né? Acontece, faz parte da vida essas intempéries, especialmente com tecnologia, tá, gente? Que a gente, por isso que eu sempre Sim. falo, a gente tem que testar, não dá para deixar em cima da hora, a gente testou, a gente não sei o quê, mas Está. acontece mesmo assim. Então, a gente sempre tem que ter o plano A, plano B, plano C. E eu sei que vocês, né, como secretárias executivas, que já são mais experientes, a quem está iniciando aí, né, tem pessoas novas aqui que eu vi. Saiba que essas coisas acontecem e a gente tem que ter estratégias para rapidamente trazer soluções e resultados, especialmente quando é com o chefe, né, com o gestor ali, que muitas vezes ele não entende de tecnologia também, ele espera que você Verdade. resolva para ele ou que você Exatamente. esteja muito bem alinhada com o pessoal de TI, né, para resolver ali essas intempéries. Ele quer resultado, ele quer coisa resolvida, ele não quer saber como que você vai fazer isso. Então, estamos aqui vitoriosas, tá? Porque vencemos essa lei de Murphy aí do Instagram, não nos demos por vencidas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, Eugênia, para as meninas que estão aqui, né, buscando saber mais dessa experiência internacional, dessa experiência, falando de mercado europeu. E também já quero dizer, né, que a Eugênia está em Portugal, se precisarem de alguma coisa, eu sei que ela está ali sempre à disposição para contar. E também sobre essa questão, né, do próprio secretariado ágil, você que já é aluna aqui, nossa, já está dentro dos ecossistemas, né? Mais do que a ferramenta, como eu sempre falo, o networking, estar em grupos nas mesas certas, né? Para conseguir ter melhores resultados. Exatamente. É assim, Isa. Eu quero agradecer. Foi um prazer ser conduzida pela Isabela. E quero agradecer também a disponibilidade das colegas que assistiram, que tiraram o seu tempinho para nos ouvir. Muito obrigada a todas. E se quiserem alguma coisa, disponham. Eu faço parte dos vossos grupos, do grupo de secretárias da Pepita, e também estou no grupo da comunidade da ISA. Portanto, se precisarem de alguma coisa, à vontade.
Sim, a Eugênia está muito ativa aqui próxima da gente, né? Pode falar. Até podem ter alguma pergunta, de alguma curiosidade, alguma coisa que não foi falada aqui. Podem chamar em off que eu respondo, sem problema. Tem o WhatsApp, que vocês podem encontrar, ou qualquer dúvida podem falar comigo que eu passo. E o próprio Instagram. Então, lá na publicação do nosso Insta, né, da divulgação da live, tem o perfil da Eugênia marcado também. Eu indico fortemente que sigam, né, para a gente manter esse relacionamento, manter esse contato. Isso é muito valioso. No LinkedIn, especialmente também. Inclusive, vocês nem colocaram aqui, né, meninas? Eu sempre indico para vocês colocarem, para a gente já se conectar. Podem colocar aqui ou podem colocar lá no Instagram, fazer o comentáriozinho na. Vamos combinar de fazer o comentário na publicação que eu fiz, que assim a gente mantém contato, para a gente não se perder. Tá bom? Eu quero aproveitar, né, esse momento também para dizer que hoje nós estamos encerrando as inscrições da nona turma do Secretariado Ágil. Quem tiver interesse, me chama no privado, que a gente dá um jeito para facilitar para vocês, porque é muito valioso. Essa é a primeira turma do ano. Já iniciamos essa semana os encontros. Eu sempre falo, não deixa para depois, não procrastine, porque é um tempo todo de evolução, né? E além da própria mentoria, que é super valiosa, que vocês já devem ter visto, né, nas publicações ali, os detalhamentos, tem a questão de você estar num grupo tão valioso, num grupo tão rico como esse que nós estamos, né, do Grupo Lumina, do grupo do Secretariado Ágil. A gente tem trocas muito valiosas. Eu estou trazendo também, né, materiais bem interessantes aqui para as meninas, contatos, enfim, né? As meninas podem comentar aqui sobre isso também, se quiserem. Eu vou deixar aqui o link, com todo o detalhamento também para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais. Aqui nesse link, botei aqui. Não foi para lá que ficou faltando o H. Nesse link, a gente tem todo o detalhamento, né, da turma, de como é que funciona, dos módulos, da inscrição. Vai ser um prazer muito grande ter vocês com a gente nesse ano aí de 2026, que assim já tá bombando, né? A gente tá rumo ao final do primeiro trimestre e, meu Deus do céu, muita intensidade. Mais uma vez, obrigada pela participação de todas. Ninguém mesmo tem nenhuma curiosidade? Eu gostaria de abrir o microfone para comentar alguma coisa. Tudo tranquilo? Eu sei que é hora de almoço também, né? Para muitas, estão aqui mais escutando. Eu queria agradecer por isso, porque foi um teste nosso. Normalmente a gente faz os horários mais tarde, mas hoje a gente não ia conseguir, então a gente entrou até também por conta do fuso horário, né? Essa questão do fuso é muito importante no ambiente internacional. Eu mesmo já, né, atuei bastante ali, é um ponto que a gente precisa bastante. Ah, sim, bem lembrado, Isa, tem a fotinho. Aproveitar, não sei se vocês conseguem abrir a câmera. A Isabel comentou, eu tinha pensado, mas está todo mundo com a câmerazinha desligada. Eu vou fazer um registrozinho para postar lá. Ó, a Bel, a Isilda maravilhosa aqui com a gente. Quem conseguir abrir a câmera rapidinho, a Adriana, tudo bem, lindona? Só para a gente fazer um registro aqui, Vanderlice. Olha, toda no red, adorei. Tá linda. Priscila, Juliana, Karim, Milena, Raquel. Acho que a Raquel tá sem a câmera. Eliane, então vamos lá. Um, dois, três. Quem abriu, abriu. Roberta. Vamos fazer aqui uma fotinho nossa para registrar esse momento e vou postar lá no Instagram. Vamos lá. Olha. Um, dois, três. E sorrisão, lindas. Ainda do Dia das Mulheres, né? Que foi ontem. Um, dois, três e X. Ai, adorei, tão lindonas. Meninas, aproveitando para desejar parabéns também, né? Ontem foi um dia especial, eu falo que é um dia simbólico, todo dia é nosso dia, e a gente precisa trazer muitas reflexões quanto a isso. Inclusive, esse alto investimento, né? Investir na nossa carreira, investir na nossa independência financeira, profissional, ser felizes, né? Estar com amigas aqui, eu levanto muito essa bandeira também da gente se apoiar entre mulheres, independente, né, de onde estejamos, isso é muito valioso, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana e até a próxima. Espero vocês dentro do Secretariado Ágil. Um beijo grande. É, Tchau, tchau.